Pera aí rapidinho, antes de começar o vídeo, queria falar para vocês participarem desse concurso da box de Mystery Booster. É só entrar nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card e o link ali embaixo que você já vai participar. É completamente de graça e bem fácil. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, Bruno Lee aqui com mais um vídeo de dicas e truques. Hoje vamos falar sobre o Eldratron. Vamos começar falando sobre uma dica mais relevante aqui para o deck, que é o Mulligan. Não vai dar para falar sobre todas as nuances do Mulligan aqui, mas apesar de não parecer, esse deck Mulligan muito bem. Né? Então às vezes você equipa uma mão tipo, tem 2 mapas, dá para fechar o Tron, e aí o que vier, né, o Maze Mind dá o draw. Mas cara, na maior parte das vezes você vai precisar fazer uma carta de impacto até o terceiro turno. Né? Seja um cálice, seja fechar o Tron, seja rampar um zoião. Então o ideal é você mulligar. E ele mulliga até que bem. Por exemplo, essa mão aqui, ela já é muito melhor. Porque você tem 2 das 3 peças do Tron, tem um drop 2, muito bom, né? O melhor drop 2 do deck. E se comprar um Eldrazi Tempo, você faz o zoião no 2. Caso você não compre o Eldrazi Tempo, você faz ele no 3, com a chance de comprar a Power Plant e fechar o Tron. Então, a dica é, tenta mulligar, mesmo que essa mão tivesse mulligado a 5, né? Você até podia mandar embora, por exemplo, um zoião e uma Tower, se você achasse necessário no escuro, mas sempre foque em fazer cartas de impacto até o terceiro turno. Bem, aqui é o bom e velho Eldratron. Ele tem as categorias terreno, desenvolvimento, agressão, planeswalkers e removals. Eu considero a balista mais um removal do que uma agressão, já que ela batendo é muito fraco, né? É uma carta que ela só vai ser boa quando ela estiver muito grande, e aí, né, ela entra como removal também. Bem, é bom lembrar que apesar do deck se chamar Eldrazitron, Eldratron, né, Colorless Eldrazi, você tem que lembrar que é um deck com Tron e não um deck de Tron. Porque, diferente do Green Tron, né, no Mono Green Tron, aquele deck você quer fazer o Tron todo turno 3. Esse deck, se a sua mão só tem uma das peças do Tron, não tem problema. Não fica ligando só atrás disso, porque você tem apenas as 12 peças do Tron e os 4 mapas que te tutoram elas. Né? Tudo bem que você tem efeitos de draw, tal, efeitos de scry, mas no geral, rapidamente, você não fecha o Tron. Então, diferente do outro deck que é feito para fechar o Tron no turno 3, esse daqui é uma consequência do seu jogo e não uma prioridade. Tenha isso em mente. Né? Isso também é importante quando a sua mão está pesada. Né? No Green Tron você equipa uma mão e fala, eu tenho um Carne, eu tenho uma peça do Tron só que bem, se eu fechar mais 2, o que não é tão difícil, eu faço um Carne no 3, no 4. Esse deck aqui, se a sua mão tá cheia de Carnes, Ugins, Reality Smashers e não tem essas cartas aqui, bem, sua mão provavelmente tá ruim. Né? Então, lembrando que o Tron aqui é para ajudar o seu jogo e não para executar o jogo. Né? Temos o Eldrazi Temple, né, que é a Soul Land específica de Eldrazi. Ele vai gerar 2 só para fazer as mágicas de Eldrazi. As mágicas de Eldrazi são essas 12 criaturas e o All's Dust, porque é uma carta tribal. Né? Como ele conta como tribal Eldrazi, ele conta pro Eldrazi Temple. Então você pode usar as 2 manas do Temple para fazer o All's Dust, né? Com 6 terrenos, com 5 se você tiver múltiplos templos. Isso é bem importante também para o desenvolvimento do jogo, porque você faz as cartas um turno antes do imaginado. Né? Já que temos os 4 Expedition Map, não custa além do pack de Tron e Eldrazi Temple, que geralmente é o que você vai pegar caso você faça mana mapa, no segundo turno não faz nada, você geralmente vai pegar um Temple ou um desses 12 terrenos aqui, mas nós temos 5 Utility Lands, que são o Tectonic contra os decks de Big Mana. Você também pode usar a Tectonic para impedir o oponente de ter 3 azuis do comando, né, do Archmaze Charm. Também funciona para tirar
aquela utility land relevante, né? Aquele Valakut, Field of the Dead, quebrar o Tron do oponente, né? Mas ele já tem que ter 4 terrenos. Não tem muitos truques assim sensacionais com a carta, ela meio que faz o que está escrito, mas ajuda. Se você tivesse 2 Tectonic Edges no deck, você poderia ativar os dois quando o oponente tiver apenas 4 terrenos, porque para ativar a habilidade o oponente tem que ter 4 terrenos na ativação da habilidade, não na resolução. Né? Então, se você tem 2 Wastes e 2 Tectonic Edge e o oponente tem 4 Shocklands, você pode ativar as duas ao mesmo tempo. Não é o caso dessa lista, né? Mas algumas listas jogam com uma Tectonic de main e uma de side. Isso pode acontecer em alguns games. O Scavenger Ground é uma carta que trava muito o Santuário Místico e Uro, mas também, né, Rain 6, zera Tarmogoyfs e eventualmente atrapalha algumas cartas. Você pode usar contra Surgical Extraction, né? São utilizações bem marginais, mas é possível fazer isso sim. Blast Zone, que é um removal tutorável, ele nunca vai estourar para 0, né? Você não tem Thespian Stage na lista para conseguir fazer uma Blast Zone com 0 marcadores e matar seus próprios cálices, balistas ou tokens, mas ele geralmente vai matar o que você precisa, né? E ainda mais com o Tron Online é bem fácil conseguir subir para matar um Carne Liberated, para matar um Titã, né? Não é tão difícil assim. E esse deck tem umas gorduras bem relevantes, né, nas criaturas. Então, você matando uma ou mais permanentes do oponente com a Blast Zone, o jogo já fica bem diferente, né? O jogo quebra a... Bem, deu pra entender, eu espero. E por último, Caverna das Almas. Né? Você tem de main deck apenas 2 tipos de criatura, que são os Eldrazi e o Constructo, né? Na forma de balista. Mas no side nós temos 2 outras criaturas, né? Um Golem e um Vorme. Né? O Vorme Urmicoil e um Golem, um Sundering Titan. Isso é muito importante contra os controles, obviamente, mas a caverna, como ela deixa incounterável o tipo de criatura e o cálice, não é que ele impede o jogador de jogar aquela mágica, ele anula, você pode fazer um cálice para 4, por exemplo, né, para não tomar comando críptico, fazer uma caverna para Eldrazi e conjurar um Todd Not Seer. Né, isso é uma jogada até que comum em algumas partidas, né, Escape Shift, comandos crípticos da vida, onde você pode fazer um cálice para 4, que nem é tão difícil, com as Tronlands, né? Isso te consome 4 terrenos apenas. Então é bem importante lembrar, e já que estamos aqui, vamos falar que o cálice é para todos os jogadores. Apesar desse deck ter apenas 4 cartas de custo 1, né? Porque o Dismember você vai pagar 1, mas o custo convertido dele é 3. E apenas 4 cartas de custo real 2, né? Special Contortions, Maze Mind Tome. A gente pode considerar a balista aqui. Tá, vamos subir para 7. Então, o cálice ele conta para todos. Então, os números baixos não são muito relevantes, apesar de que o Expedition Map pode sim ser um draw morto, né? Principalmente para fechar o Tron ou para pegar essas Utility Lands. Então é bem importante lembrar, porque se você fizer um Expedition Map com o cálice na mesa e ele resolver, o juiz pode ser chamado e algumas coisas podem complicar para você, né? Porque o trigger é seu, você deveria lembrar, né? Se o oponente joga uma mágica de custo 1, você esquece de anular, você esqueceu, mas se você esqueceu o seu próprio cálice, isso pode querer dizer um cheat, então evite fazer essa jogada, deixe o seu cálice perto do seu deck ali para lembrar de trigá-lo sempre que jogar uma mágica. Mas, né, como eu disse, tome cuidado para não travar essas curvas. Claro que o cálice geralmente vai travar mais o seu oponente, então mesmo que você trave seus mapas ou tomes e balistas Special Contortions, você tem uma vantagem muito maior, né, contra um Devoted Druid. Se fizer um cálice para 2, metade das cartas relevantes do deck são mortas, mesmo que há um custo de perder as suas próprias cartas. Os tomes foram a última adição do baralho.
incríveis, diga-se de passagem, né? Ele pode virar e dar um scry, ou pagar 2, virar e colocar um page counter nele e dar um draw. E aí quando ele tem 4 ou mais marcadores de page, você exila-o. E se você fizer, você ganha 4 de vida. Então é uma carta que ela vai servir em todas as matchups, né? O uso mais comum dessa carta é, por exemplo, fazer ela no segundo turno e já dar um scry. Lembrando que você pode dar um scry na end step e um na sua manutenção, né? Isso, claro que você não pode fazer um na end step e um na manutenção todo turno, porque ele não vai poder dar na end step, mas isso é muito importante quando você está procurando essas cartas aqui, tanto para ganhar quanto para não perder. O oponente fez uma Devoted Druid, se eu não achar o removal eu vou morrer. Então, no passe eu dou scry, e na manutenção, se eu não achei o que eu precisava, eu dou scry de novo, porque, bem, temos apenas 7 removals, levando em consideração que você tem as 7 manas, né? Se você tem menos manas, imaginando que isso tenha sido no segundo turno, você tem 6 removals apenas para situações específicas. Então é sempre bom. E ele também dá draw, né? Aqueles jogos onde você está floodado, não só necessariamente quantidade de terrenos, mas de mana, né? Porque essa combinação de Urza te dá 7 manas, então não é preciso de muito mais mana para jogar normalmente, né? O que acontece geralmente com esse deck é que você fecha o Tron, você fica com 7 manas, você por uns 2 turnos usa todas as suas manas para esvaziar a sua mão, e a partir daí geralmente vai ser uma carta por turno só, né? Até porque esse deck não compra muita carta, então é difícil ficar com a mão cheia. E aí o Tommy vai resolver isso. Ele também, claro, resolve esse problema com os decks agressivos. Você vai precisar de 4 turnos para ele ganhar 4 de vida, né? Isso não é nem perto de bom contra um Prowess, contra um Burn. 4 turnos é muito, mas é gratuito, né? Você não precisa gastar nenhuma mana depois que o Tommy entra em jogo para ter efeitos relevantes. Você pode só o Scry já é bom para esse deck, né? E então tenha isso em mente, porque o Tommy é game changer. A carta ela é boa contra tudo. Aqui temos a seção de ameaças, né? Começar do menor para o maior. Os Matter Reshapers, que são 3/2, eles não são muito grandes, mas eles bloqueiam muito bem a maior parte das criaturas do Modern, porque as criaturas elas são separadas mais ou menos em até 2 de resistência, né? Claro que existem criaturas de 3, mas a grande maioria acaba ficando até 2. E criaturas muito grandes que o Matter Reshaper, mesmo que tivesse 4 de poder, não conseguiria matar, né? Tarmogoyf, Death Shadow, Gurmag Angler, Scavenging Ooze em algumas situações. Então, tipo, ele é de um tamanho muito bom. E quando ele morre, você revela a carta do seu topo, pode pôr na sua mão, ou se for uma permanente de custo 3 ou menos, você pode pôr em jogo. Isso é muito legal porque é um draw, né? É um draw que não é um draw, então em efeitos que não te impedem de comprar mais de uma carta por turno, como o Narset, não impedem o Matter Reshaper. É incounterável a maneira que ele coloca, e ele coloca em jogo. Então, quando você tem um cálice para 1 na mesa e um Expedition Map no topo depois que o Reshaper morre, você pode colocar porque você nem está conjurando o Expedition Map. O cálice só triga quando alguém joga uma mágica. Então ele coloca em jogo. E também porque você não é obrigado, né? Revelei outro cálice. Putz, mas se o cálice for para jogo, pagando 0 manas, ele vai ser para 0. E eu não quero um cálice para 0. Tudo bem, você pode pôr na sua mão. Então é muito bom. Ele é sempre um draw. Às vezes ele é um draw em forma de permanente. E às vezes ele é um draw na forma da sua mão. Então é muito bom. Ele serve principalmente para pôr aquela pressãozinha no oponente, porque ele sabe que se ele matar o Reshaper, você pode comprar uma carta e encontrar as faltantes para fechar o jogo. Enquanto isso, ele tá lá tomando 3, que é relevante. Querendo ou não, né? Como esse deck tem criaturas com hastes, criaturas grandes e balistas, 3 de dano por turno é bem bom, principalmente quando você tem um Reshaper para bater um para bloquear. Tonot Seer, né, a carta que fez o deck se tornar viável, que ele é um 4/4, um corpo ok. Quando ele entra em jogo, o oponente alvo revela a mão, e aí você pode escolher uma carta não terreno. Aliás, você escolhe uma carta não terreno, você tem que tirar uma carta, e ele exila aquela carta. É muito bom, porque principalmente em épocas agora onde nós temos muitas cartas que voltam do cemitério, ele exila, então você não vai precisar se preocupar com isso, né? E o drawback dele
é que quando ele sai de jogo, o oponente alvo dá um draw, né? Isso quer dizer que você vai evitar jogar o zoião em situações onde o oponente simplesmente vai matá-lo, né? E também existe o fato de que se por algum motivo o oponente não puder ser alvo de habilidades suas, né, na forma de uma leyline branca, ou algum outro efeito que dê hexproof para ele, ele não vai dar o draw do Thought Not Seer, porque o jogador alvo, o oponente alvo que dá o draw. Então, isso já aconteceu, é bem raro, mas a parte importante é que ela é uma carta que pode entrar no turno 2, graças ao templo, e que disrupta o oponente enquanto bate, né? Quando você tá no draw, tomar um zoião turno 2 é difícil, principalmente se ele vier seguido de um Reality Smasher, que é a criatura mais forte do baralho, né? Que é 5 mana, 5/5, Trample Haste, ok, né? Já é bom o suficiente. E quando ele é alvo de uma mágica de um oponente, aquele oponente anula aquela mágica a menos que ele controle, ele descarte uma carta. Então, lembrando que é apenas mágicas e não habilidades, né? Então, Teferinho dando bounce, Valakut dando alvo, né? Jace dando bounce, vai funcionar sem precisar descartar a carta. Mas, em situações de top deck, o oponente comprou um Path. O Path pode ou ser anulado pelo Cálice para 1, ou se o oponente tiver o Path e não tiver mais cartas, ele não vai conseguir matar o seu Reality Smasher, né? Então, tudo isso é bem relevante no meio do jogo, principalmente incluindo que o Cálice ele torna as situações de top deck ainda piores para o oponente, como eu disse. Não só ele vai ter que guardar cartas na mão caso ele compre uma carta para matar o Reality Smasher, como também essa carta não pode ser no valor escolhido no Cálice, né? Isso acontece bastante desse deck ganhar de outros baralhos, mesmo que eles não tenham uma curva 1 e 2 muito alta, mas os seus removals nessa curva, você faz um Cálice para 1, um Cálice para 2, resolveu o seu Eldrazi, mesmo sem caverna, bem, o jogo está encaminhado, né? Ainda falando de Israeli Smasher, temos Spatial Contortion, né? Por que você diz isso? Porque é um removal que ele dá mais 3, menos 3. Então ele é um mata-bicho para criaturas que tenham 3 ou menos de resistência. Ok, você pode usar isso para matar criaturas. Da mesma maneira que você pode matar o seu próprio Reshaper com os seus removals, né? Isso é bem interessante, porque, como eu disse, o Reshaper triga o efeito de revelar a carta do topo. Então, em situações onde esses removals não fazem nada, né? Você está jogando contra um Auras, contra um Control, você vai preferir procurar as cartas mais importantes na partida. Mas, como ele dá mais 3, menos 3, para as criaturas que têm mais de 3 de resistência, ele funciona como um pump. Então, o Reality Smasher, já que ele tem Trample, com mais 3, menos 3, ele ficaria um 8/2. Né? Morre para quase tudo, mas 8 de dano é muita coisa. Geralmente finaliza um oponente nessa última porrada. Né? É ótimo porque ele tem Trample e também é o necessário para matar bichões. Você pode tanto pumpar o seu Reality Smasher quanto diminuir a criatura do oponente. Né? Bati com o meu Smasher, o oponente bloqueou no Urmicoil dele. Você dá Spatial Contortion no Urmicoil, o oponente vai ganhar mais 3 de vida, mas o Urmicoil vai morrer. Claro que isso também, o Spatial Contortion funciona como pump para qualquer criatura sua que seja grande o suficiente. Então, os Reshapers e tokens do Ugin não funcionam muito bem, mas é uma trick legal, as pessoas acabam esquecendo, funciona meio que como o Temur Battle Rage do Shadow, e um Smasher batendo 8 é muito grande. Essa lista tem um Contortion só, algumas usam 2, né? Ou no caso, quando usam de side, o Contortion realmente é um Battle Rage, o oponente tem que dar uns blocos ruins para não tomar isso. Bem, o Dismember é um removal maravilhoso, né? Mesmo quando você tem acesso a cores, mas um deck incolor vai querer com certeza um removal que não precisa de mana para pagar e mata qualquer coisa no do formato. São poucas as criaturas que não vão morrer para um simples Dismember. Você vai pagar 4 de vida. Aqui no main deck nós temos apenas o Tome que ganha vida, então use com moderação, mas ele vai matar praticamente tudo, né? Tarmogoyfs, vai diminuir titãs, isso acontece em vários jogos, né? Onde o oponente está com pouca vida, você bate, ele bloqueia num bicho grande, né? Num Uro, num Primeval Titan, ou até mesmo num Tarmogoyf 5/6, 6/7, e você pode dar Dismember. E aí, geralmente, a sua criatura vai ser
maior do que a criatura depois que tomar o Dismember, e qualquer coisa sua vai matar essa outra criatura. Então, é uma dica até que eu dou para os meus alunos de Valakut, que quando você puder contra Eldrazi, não bloquear com o Titã, porque o Dismember não tem muitos alvos na partida, né? E tomar um Dismember, perder um Titã para um mero Reshaper é triste. E principalmente aqui porque o Smasher tem Trample, né? Então o Titã é 6/6, o Smasher batendo passaria 0, só que com o Titã ficaria 1/1, passa 4 ainda. Então é complicado. As Walking Balistas, né, servem como removal, pressão, tudo. Ela é uma carta bem média quando você não tem uma maneira de rampar, né? Quando você não tá com a trinca de Urza fechada. A balista não é ruim, nem um pouco, mas claro que ela compete na curva com outras cartas, né? Entre uma balista 3/3 e um Ugin. Em muitas partidas você vai preferir o Ugin, né? Um Thought-Knot Seer e uma balista. Os Thought-Knot Seer geralmente vai ser melhor. Mas, uma vez que você desvira com ela, aí o jogo começa a sair do controle. Algumas listas antigamente usavam colar do basilisco, né, tanto no main quanto no side, para pegar com carne. E aí o colar do basilisco deixaria a balista com uma metralhadora, porque todo o ping dela seria letal por causa do Death Touch. Mas não temos isso aqui, né? Tô só dizendo outras opções do deck. E ela é muito boa para matar Planeswalkers, e ela tem o modo secreto de Double Strike. Né? O que é o modo secreto de Double Strike? Quando você, vamos dizer que o oponente está a 10 de vida, né? E eu tenho uma balista 5/5. Se você bate e o oponente aquele é o último turno de vida do oponente, ele vai morrer pra balista, né? Claro, esse é o último turno dele, porque no último turno, se a balista não for bloqueada, ela pode causar o dobro, porque ela vai causar o dano natural dela, né? No caso que eu disse, 5/5, e mais 5 marcadores. Então, no último turno do jogo, assim, a balista pode ser considerada como double strike, se ela não for bloqueada. Isso é importante porque, às vezes, né, você vê uma balista 3/3 sem poder pumpar e um Thought-Knot Seer, e você fala, né, pra mim é melhor tomar menos aqui, e aí você esquece que a balista pode causar um pouquinho mais de dano, né, em situações assim. E também porque com o trio de Urza fechado, você pode pumpar a balista muito, muito rápido. Né? Eu já tomei balista para 10 contornando 2 Manalix meus, então a vida é difícil. E por último, o Dust. Como eu disse, você pode usar o Templo Eldrazi para fazer ele. Então, cada templo que você usar, o Dust vai custar 1 a menos que o normal. E o também, ele tá na curva perfeita do trio de Urza. Então, naqueles jogos onde o oponente tá com auras, faz 1 milhão de tokens de Empty the Wars, se você fechar no 3 o trio de Urza, o Dust já tá livre. Além de que ele é um sweeper global, literalmente global, né? Porque ele não... ele pega tudo, ele pega encantamentos, ele pega a Dryad Arbor se estiver na mesa, e não interage com nenhuma carta sua, porque não tem nada colorido de permanente no deck. Então o Owl's Dust é basicamente o Boyle, onde todas as permanentes do seu oponente, que não sejam terreno, são ilhas. Então, use sem moderação quando puder. Dê um Owl's Dust, você vai se sentir melhor. O oponente não, mas é divertido. E aqui a parte dos Walkers, onde o Ugin é uma adição muito boa de 2019 para o baralho, né? Ele faz com que suas mágicas incolores custem 2 a menos para serem feitas. Então, num jogo onde você faz Tron no 3, no terceiro turno você consegue fazer um Ugin e um Mary Reshaper. Nas listas que jogavam com Mindstone, você ainda podia fazer um Zoião no terceiro turno, tudo junto. Então é bem forte. O +1 dele você exila do seu topo virada para baixo, né? E ele vira uma token de espírito sem voar. E quando essa token sai de campo, você põe essa carta na sua mão. É muito bom porque você pode usar no ataque e no bloco sem medo. Não precisa se preocupar se o oponente deu um término, se o oponente exilou, porque pelo trigger vai ter saído de jogo, você vai pôr na sua mão. Então é uma fonte de pressão e card advantage. Geralmente, esse tipo de efeito funciona de maneira singular, né? Geralmente o Walker, a habilidade dele ou pressiona
ou se protege, ou dá draw ou agressiva. Essa daqui não. Ele vai fazer mesa enquanto tá enchendo a sua mão. Porque, imaginando uma situação onde você tem o Ugin já na mesa, com X terrenos de pé, e o oponente mata a token para bater letal no Ugin, e um dos seus draws é Dismember, e uma dessas cartas que vai para sua mão é Spatial Contortion ou Dismember, bem, é o melhor dos dois mundos, né? Você perdeu uma criatura, ganhou um removal, ficou com o Ugin. E -3 dele destrói permanente que tenha uma ou mais cores, né? Então, quase tudo do Modern, né? Que não sejam espadas, Eldrazi e terrenos. Então, isso é muito importante. Isso mata Dread Harbor também, que eu citei ela agora há pouco. Eu não sei quando você vai precisar fazer isso, mas é engraçado e é importante lembrar, porque o Ice Dust também mata Dread Harbor. O Ugin é uma carta que, se resolver, é bem difícil de lidar, porque ele já vai para 5 de lealdade. E, por último, mas não menos importante, Papa Carne. Né? A carta que trouxe o Eldraton do esquecimento e fez ele ser um tier. Né? Atualmente um tier 1, inclusive. Que ele vai travar as habilidades de artefato do oponente. Isso é pouco relevante, né, num vácuo, porque não são todos os decks que usam artefato. Porém, ele tem 12 cartas de Wishboard, que é o -2 dele. Ele já pode. Significa que ele pode descer 2 vezes, pegar 2 cartas do grave, do seu exílio ou side, seguidas sem morrer. Isso por si só já é muito bom, né, naqueles jogos lentos. E você tem uma range muito grande de cartas que você pode pegar. Grafdigger's Cage, né, contra decks de cemitério. Tem que tomar um pouco de cuidado com o Cálice. E a Cage te impede de colocar um Reshaper em jogo através de outro Reshaper. Né? Não é sempre que vai acontecer, mas é bom saber. A Pitching Needle, ela vai nomear cartas problemáticas, sejam desde Field of Ruin, geralmente Planeswalkers, né, espadas, você pode nomear Batterskull, lembrando que você pode nomear cartas que não tenham habilidades naturalmente ativadas, né? Então, por exemplo, se eu nomear um Uru, você não vai travar o Uru, mas você vai ter nomeado legalmente, então a jogada errada foi sua, né? Então tome cuidado para, quando nomear, não nomear a carta errada. Né? Você pode nomear Lightning Storm e não morrer por Ad Nauseam, porque o Lightning Storm é uma instant com habilidade ativada na pilha. As 2 relíquias de Progenitus, né, tem um trabalho similar a Cage. Acho que a diferença aqui é que, por ter mais, você pode subir. Né? Geralmente esse Wishboard você deixa sempre no side. Só que em algumas partidas onde não dá tempo de pagar 4 manas para fazer o Carne, descer, pôr na mão, depois desvirar e fazer outra carta, você pode subi-las, né? No caso aqui, você tem as relíquias, Sorcerer's Spyglass e Pitching Needle, você pode subir uma quantidade delas para ter no main deck e ser mais rápido, né? Se você não tem o trio de Urza, não dá tempo de fazer Cage contra Dread. O Dread não vai falar, tudo bem, faz o Carne no 4, para no 5 fazer a Cage sem o trio de Urza, que eu vou ficar aqui dando risada. Não, geralmente são as cartas que você pode subir. Ou, no caso, você pode deixar uma relíquia no side e subir uma relíquia e uma Cage. E a relíquia, a diferença é que ela funciona melhor contra Santuário Místico. Aliás, ela funciona contra Santuário Místico, mas funciona ok contra Uro e te dá draw. Então, nos jogos onde o Cálice ele não é tão necessário assim, né? Não que você não gostaria de ter o Cálice, mas é ok e nem sempre ele vai resolver. Vai tomar um Spell Snare na cara, mas pelo menos é uma carta que vai te dar o draw. A Spyglass funciona exatamente igual a Needle na utilização. As diferenças são 2. A primeira é claro que você olha a mão do oponente, então é mais fácil de sequenciar depois disso. E a segunda é que ela custa 2. Então nas partidas onde você já fez o seu Cálice para 1, a Spyglass para 2 vai ser um pouquinho melhor. É importante lembrar isso quando for buscar com Carne. O Liquid Metal Coating, ele transforma permanente em artefato até o fim do turno. Então, com Carne em campo, o que você transformar até o fim do turno em artefato não pode ativar habilidades. Que no caso, geralmente são terrenos, né? Se você tem 6 manas, você faz o Carne, desce, pega o Liquid Metal Coating. Na manutenção do oponente, você vai transformar um dos terrenos em artefato. E com o Liquid Metal Coating, e ele não vai poder usar até o fim do turno. Porém, roubado é quando você pode ativar o +1 do Carne no que você subiu o Liquid Metal Coating. Porque o Carne ele vai transformar
o terreno artefato, né? Agora artefato, em criaturas 0/0, porque o terreno custa 0. Então, é uma maneira de você destruir terreno todos os turnos, né? Você vai ponzar o seu oponente. É bem importante e também funciona para você dar alvo em Planeswalkers e outras cartas com habilidades ativadas, que são problemáticas, né? Mesmo que você não consiga destruí-la, né? Se você transformar um Jace em criatura artefato até o fim do turno, a menos que você mate-a depois, não vai fazer muita diferença para você, mas ele não vai poder ser ativado, né? E o Karn ele também serve para matar os artefatos de custo 0 naturalmente. Não tem muitos no formato, mas um deles é o cálice. Você pode tanto matar o cálice do seu oponente, mas matar o seu próprio cálice. Ah, por que eu faria isso? Porque você fez um cálice no momento onde, né, tem alguns jogos onde você tá no play, você faz mana vai, o oponente faz fat vai. Aí você faz cálice para um e aí descobre que o cálice para um não era tão bom, enche a sua mão de cartas daquele custo, né, ou passa do momento do jogo onde o cálice para aquela quantidade é bom, você pode matar o cálice com o Karn para poder voltar a fazer essas cartas, né? Vamos dizer que você fez um cálice para 4 e o oponente matou a sua caverna, você já tinha um Karn na mesa. Você não poderia fazer o zoião. Aí mata o seu próprio cálice. Não é a melhor jogada, mas é uma opção e opções são boas. Dumping Sphere geralmente é uma carta que a galera sobe contra o Eldratron, porque ela trava completamente o trio de Urza e o templo. Porém, ela trava Storms e ela trava o Green Tron. Lembra que eu falei que esse não é um deck de Tron, mas um deck com Tron? Então é basicamente isso, porque o Green Tron ele precisa de Tron para funcionar. Esse daqui não, né? Claro que você gostaria de juntar 7 manas muito fácil, mas você ainda consegue jogar Magic bem se você tiver que fazer suas mágicas na curva. O Green Tron não, porque ele vai ter que fazer um Karn na curva 7, um Ugin que não faz nada na curva 8. Se ele tiver essa quantidade de terrenos, né? Até lá ele já pode ter morrido. Então a Dumping Sphere tá aqui para isso. Opções são boas. Um dos tutores que você mais vai buscar é Ensnaring Bridge. Você tem que esvaziar sua mão, né? Ou pelo menos chegar bem próximo de 0. Aí as criaturas de ninguém vai poder bater, né? O número contado é de acordo com a mão do dono da Ensnaring Bridge, tá? Não do controlador do ataque, porque tem gente que tem 7 na mão e acha que pode bater com a Bridge quando o oponente tem 0. Não. É com o controlador da Bridge, não um cara que tá lendo a carta. E é bom porque você pode travar o jogo, né? Aquelas situações onde você tem muita mana e pode jogar todas as cartas que fizer. Você pode travar o jogo e ficar com uma balista pingando o oponente, né? Todo turno colocando 1 ou 2 marcadores, até matar. Ou segura o jogo até que algo seu relevante chegue, né? Ah, o seu Karn, você buscou a ponte e o seu Karn morreu. Tudo bem. Você busca outro Karn e uma hora você vai achar algo mais importante e vai ganhar. A Mystic Forge é o Experimental Frenzy do deck. Né? Você pode olhar a carta do topo do seu Grimório. Se for um artefato ou incolor, uma mágica incolor, você pode jogá-la. Né? Claro que respeitando o tempo dela. Né? Se revelar um Reality Smasher, você não pode fazer no passe. E você pode virar, pagar 1 de vida e exilar a carta do topo do seu Grimório. Então ele serve como uma maneira, é um frenzy meio combo, né? Porque em alguns momentos de jogo você vai ter muita mana, o Mystic Forge vai castando tudo do seu topo, mesmo que você faça um cálice, sei lá, para 0, só para tirar ele do topo, para você não é tão ruim, você está limpando o seu topo. E aqui, assim como usar o Frenzy bem, é importante saber usar o Mystic Forge bem, porque ele tem alguns tricks, né? O trick óbvio é que você pode virá-lo, pagar 1 de vida e exilar a carta do topo para limpar, mas você só pode fazer isso uma vez por turno. Então, se você compra um terreno, a do topo é um terreno, vira e aí depois é um terreno de novo, aí já era, né? Você gastou sua Mystic Forge do turno. Porém, tem algumas jogadas que você pode fazer para contribuir. Primeiro, você tem o Maze Mind Tome tanto para Scry quanto para Draw. Né? Você pode tirar a carta do topo de alguma dessas duas maneiras e resetar o topo para o Mystic Forge. Você tem o Expedition Map na mesa que não tinha por que usar? Guarda, porque o Expedition Map também. Ele embaralha o topo e aí você tem mais opções com o Mystic Forge. Funciona claramente com o Gin, porque você exila a carta do seu topo, limpa, e você pode usar a trick de matar o seu próprio Reality Smasher para limpar o topo. Então são aqui 1, 2, 3, 4, né? São quase 20 tricks, né? São quase 20 combinações diferentes,
né? Combinações não, senão a galera da matemática vai me falar que é 45 milhões de combinações. São quase 20 cartas que interagem muito bem para limpar o topo e te ganhar o jogo. O barcão, que serve para recear, né, controles, mata planeswalkers e criaturas, e é bom porque ele faz com que o seu reshaper e sua balista, entre aspas, pequena, fiquem grandes muito rápido, né, e também porque ele é um 6/5, né, ele é bem grande, mas como ele tem habilidade quando ele ataca, né? E quando ele é uma criatura, se você usar o carne para transformar ele, quando é o veículo, em uma criatura 5/5 voar, aí o negócio vai ficar muito bom, porque você vai ter um 5/5 voar com o efeito de atacar e causar 3 de dano. É uma maneira muito simples de voltar de cóleras. Né? O oponente deu uma cólera, você tem um barcão, tudo bem, o carne subiu e fez o efeito tudo de novo. É uma maneira bem rápida de ganhar o jogo. O Urmicoil, né? Pra quem joga Modern e já tomou muito Urmicoil, a carta não faz mais o que ela promete, ela faz basicamente tudo. Né? Ela ganha vida, bloqueia, se morre e não for exilada, ela vai fazer tokens. Não tem muitas tricks relacionadas a isso, né? Tem o que eu disse do Spatial Contortion, você pode pompar o seu Urmicoil para ganhar mais vida, se precisar, né? Se você tivesse algum efeito de pingar, fazer suas criaturas pingarem, você poderia colocar no Urmicoil, que o Urmicoil mataria, mas, bem, é um bichão. E o Sundering Titan, que tá aqui contra os decks de Dryad e controle, porque quando entra em jogo, ou quando ele sai de jogo, mas sai, não é quando ele morre. Se ele for bounçado, se ele for colocado no fundo do deck ou exilado, ele vai fazer o efeito de novo. Então ele tá aqui porque quando o oponente tem uma Dryad of the Elysian Groove na mesa, todos os terrenos dele são de todos os tipos. Então você pode escolher 5 terrenos quaisquer do oponente e só destruir os dele. Né? A Wastes, ela é um terreno básico, mas ela não tem um tipo básico, então ela não conta para o Sundering Titan. Né? Se você tiver uma Wastes na mesa e fizer o Sundering Titan, você não precisa destruir nenhum terreno seu. Você nunca vai precisar destruir nenhum terreno seu com o Sundering Titan na mesa. E, mesmo contra controle, é uma carta que geralmente vai matar 2 ou 3 terrenos. Né? Muitos decks têm 3 cores, às vezes até 4. Então, o Titan é bem forte por isso e ele entra muito bem com a caverna. O oponente não vai conseguir encauterá-lo, você vai conseguir matar ali 2, 3, 4 terrenos, dependendo da partida. O jogo vai ficar chef's kiss para você. Mais um Always Dust do side, né? Não é porque ele está no side que muda a aplicação, né? Você vai subir quando for bom. Mata mesa, né? Muito bom. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com efeitos como Thalia, né? Efeito de LD, porque é bem difícil de fazer essas cartas. Mas quando resolve, ele geralmente ganha o jogo. E o Warping Whale, que também é uma carta com 1 milhão de efeitos. Foi feito para ganhar de Twin, né? Mas quando ele entrou no formato, Twin foi banido. Bem, os tricks dele são... vamos começar de baixo para cima, né? Ele faz a Scion, que rampa, né? Então, vamos dizer que você faz mana, qualquer coisa, segundo turno você passa aberto, você pode fazer o Warping Whale e no terceiro turno fazer um zoião sem fazer templo, ou sem fechar o Tron. Não é o ideal, mas em algumas partidas onde você muliga ou sua mão tá realmente cheia de cartas muito boas, você pode usar esse Warping Whale como ramp. Né? A ficha também é 1/1, não é de se jogar fora, e gera uma mana incolor, pode fazer diferença para esses efeitos grandes aqui. Você anula o feitiço alvo, né? Não dá para fazer isso contra a Veredito Supremo, da mesma maneira que Cálice do Vácuo não funciona contra a Veredito Supremo, o Warping Whale também não, mas pode pegar uma Cólera de Deus, que alguns decks usam, pega Escape Shift, principalmente. Tem vários decks onde você vai querer o Warping Whale porque ele realmente finaliza a partida, ou mesmo que você precise dar numa Serum Visions do Storm, já atrasa ele. E você exila a criatura com poder resistência 1 ou menos. Né? Isso é bem autoexplicativo, é ótimo contra decks de recursão, né? Devoted Druid, que tem algumas cartas que pegam no cemitério, você pode dar Warping Whale na Devoted, que ela vai ser exilada. Mas você também pode trabalhar em conjunto. Né? Você pode dar um Dismember num Uro, que é 6/6, ele fica 1/1, e aí você dá o Warping Whale. É um 2/1? Mas o Uro ia voltar. Assim você consegue exilá-lo.
né? Então é um 2 para 1 aí que pelo menos tem um efeito de exílio. Também funciona, como eu disse, com efeitos de morrer contra o Urmikoil do oponente. Pô, é mó foda, já é mó difícil matar o Urmikoil. E aí o Urmikoil do cara faz 2 fichas. Assim não é ideal, mas pelo menos você lida para sempre com eles. Então, levando em consideração que esse é um counter, removal e ramp incolor em velocidade instantânea, cara, tá mais que ótimo, né? Bem, esse foi o Dicas e Truques do Eldratron. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreva, participem do sorteio. Deixem no comentário aí qual deck vocês gostariam de ver na próxima, hein? E aquele abraço da orelha.